Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, eu sou o atual diretor da Faculdade de Educação da UF. Esse é o canal Comunidade FEUF, um espaço que nós criamos para continuar os debates durante esse período de pandemia. Estamos aqui hoje para a 13ª conversa, Educação de Jovens e Adultos, Direito ainda mais em risco em tempos de pandemia. Essa conversa é organizada em parceria com o EJATRAB, o grupo de pesquisa Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores. Inclusive, nossas debatedoras hoje são as duas líderes do grupo, minhas colegas de Faculdade de Educação, a professora Jaqueline Ventura e a professora Sônia Hummert. Antes de passar a palavra para elas, eu queria registrar aqui fazer dois registros. Primeiro, como sempre, agradecer aos nossos colegas do Sensibiliza, Jaqueline Ferreira e Mauro de Oliveira, que ajudam a tornar nessa conversa mais acessível. E segundo, dizer para quem fez a inscrição ou tem interesse no certificado, para que fique aí para o segundo momento da nossa atividade, que é a roda de conversa que eu vou abrir no Google Meet. Dito tudo isso, eu passo então a palavra para a professora Sônia Hummert, que vai ter aí 20 minutos para fazer uma fala inicial. Obrigado, Sônia, e fica à vontade. Bem, boa tarde a todos, a todas. Num primeiro momento, eu quero agradecer ao convite que foi feito pelo professor Fernando Pena, né, ao grupo de pesquisa EJATRAB, como ele disse, é o grupo de pesquisa Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores, grupo esse que existe na Faculdade de Educação da UF desde 1998, né? Portanto, ele já tem 22 anos de idade, né? E, durante esse tempo, nós nos dedicamos tanto à reconstrução histórica, né, da educação de jovens e adultos trabalhadores à luz da relação trabalho-educação, quanto à análise das políticas educacionais voltadas para os jovens e adultos da classe trabalhadora na atualidade. O nosso grupo tem uma página, né, na internet, EJA Trabalhadores, que pode ser acessada, depois eu posso até colocar no chat o endereço, ejatrabalhadores.site.uf.br, e nessa página vocês podem encontrar um conjunto enorme de atividades, de fontes de consulta, etc., sobre a temática, né? É sem dúvida assim, muito reconfortante, né? Nós que estamos assim, numa condição privilegiada de exercer o direito ao isolamento, né, termos contato por esse meio, né, com tantas pessoas, né? Num período que é tão difícil nas nossas vidas, né, seja na dimensão pessoal, na dimensão social, quando aqui no Brasil nós somos compelidos a enfrentar a pandemia e, simultaneamente, a tragédia ético-política que se abate sobre o país, né? E que torna tudo ainda muito pior e muito mais grave. Daí vem o tema desse debate, né? Educação de jovens e adultos, direito ainda mais em risco em tempos de pandemia, né? E por que ainda mais em risco? Porque, na verdade, a educação da classe trabalhadora no Brasil, em particular a educação dos jovens e dos adultos, ela sempre esteve em risco, ela sempre esteve ameaçada, mesmo com a sua oferta precária. Esta oferta precária também está em permanente ameaça, em permanente situação de risco. Ora, essa afirmação ela vai permitir destacar um primeiro aspecto fundamental, né, para que a gente possa refletir sobre a educação brasileira, entendendo que a educação é uma expressão das marcas sócio-históricas do país, né? A educação ela não se explica nela mesma, né? Ela é parte de um complexo que ela integra e da qual ela é parte necessária. Se nós pensamos na
historicamente, né, a erupção de crises agudas de diferentes ordens, como essa que nós estamos vivendo agora, em decorrência da pandemia, vai evidenciar também de uma forma muito intensa, muito aguda, as contradições, as fragilidades, as desigualdades estruturais do país. Quer dizer, toda sorte de formas de expropriação a partir das quais são negadas aos trabalhadores as garantias de produção da sua existência. O que isso quer dizer? Que a maior parte da classe trabalhadora se vê sem condições de assegurar a sua própria vida. Ora, isso não é novo, né? Nós somos uma sociedade marcada, né, pela hiperexploração do trabalho, pelo racismo estrutural, pelo estigma das relações escravistas, pelo machismo, pela homofobia, pelo sistemático extermínio dos povos indígenas, pelo autoritarismo político que se instalou desde a proclamação da República, com golpes, com contragolpes, quase que sucessivos, né? E agora pela emergência de um regime político alinhado a concepções e práticas de caráter fascismo, pelo fanatismo religioso, pela consequente guerra contra o conhecimento científico. Se nós nos detivermos na questão da produção da vida, né, nas diferentes formas de trabalho no modo de produção capitalista, nós podemos dizer que a maioria, né, da classe trabalhadora brasileira sempre foi submetida a condições de superexploração. Além disso, nós temos que ressaltar que a nossa sociedade ela se constituiu sobre as bases do paradigma europeu, branco e masculino. E que as condições de vida das mulheres, por exemplo, sempre foram marcadas por um conjunto ainda maior de dificuldades. Isso são características que não são novas, são históricas, são estruturais da nossa sociedade, mas que se explicitam de uma forma muito mais perversa, se desvelam com muito mais, com uma maior visibilidade nessa situação de crise. O que está acontecendo, né, agora no Brasil em decorrência da pandemia? Né? Os impactos econômicos, né, afetam muito mais os trabalhadores mais vulneráveis. Né? Um exemplo claro é que nem todos os trabalhadores, nem todas as frações da classe trabalhadora podem, por exemplo, se permitir exercer o direito ao isolamento social, porque se o fizerem, não têm as condições mínimas para se alimentar, por exemplo. Ora, como eu disse, essa situação vai atingir predominantemente os trabalhadores mais vulneráveis, né? Tanto os que recebem as remunerações mais baixas, aqueles para quem o trabalho remoto não é opção, né? Aqueles cujos arranjos familiares, sobretudo com a presença de crianças, né, dificulta o exercício das suas funções enquanto as escolas estão fechadas, né, que são um grupo, parte de um conjunto de pessoas, conjunto esse majoritariamente constituído por mulheres. Né. Para essas mulheres, os impactos estão sendo ainda muito mais intensos. Né? Nós já sabemos, por dados estatísticos recentes, que temos aproximadamente um aumento de 7 milhões de mulheres no contingente de desempregados a partir do início da pandemia. Nós não vamos poder aprofundar aqui essas questões, né? Mas quem quiser se deter um pouquinho mais sobre as condições de vida de grande parte da classe trabalhadora, né, eu recomendo que vocês entrem na página do portal Alma Preta, no Facebook, e assistam ao filme Pandemia do Sistema, da cineasta Naná Prudêncio, sobre a periferia da cidade de São Paulo. Esse filme estreou ontem, né,
à noite, mas já está disponível no portal Alma Preta, Pandemia do Sistema. Essas considerações, elas podem parecer um pouco deslocadas do tema, né, do nosso debate, mas, na verdade, elas são fundamentais para que a gente compreenda que as políticas educativas que são destinadas à classe trabalhadora no Brasil, ontem e hoje, elas se inscrevem, né, nesse denso, nesse perverso cenário de expropriação, né, naquilo que a Naná Prudêncio vai chamar de pandemia do sistema. Né? Na verdade, né, a gente pode afirmar que a educação da classe trabalhadora é uma triste expressão dessa pandemia do sistema, que já vem sendo, né, vivenciada, né, pela maioria da classe trabalhadora há muito tempo, né, e se agudiza cada vez mais. Né. Isso quer dizer, como eu já falei antes, né, que a educação não se explica nela mesma. Né? Ela vai se explicar nas condições sócio-históricas das quais ela é parte e é expressão. Se nós pararmos para pensar especificamente na educação da classe trabalhadora, né, no que se refere à educação básica, né, nós podemos dizer que a oferta de educação de massa, né, que foi historicamente tardia no país, ela não se universalizou até hoje. Um relatório de 2018, portanto, antes da pandemia, né, da Unicef, chamado Pobreza na Infância e na Adolescência, informava que 6,5% das crianças e adolescentes brasileiras, isso quer dizer 2.800.000 pessoas entre 4 e 17 anos, estavam fora da escola e vivendo em condições de privação extrema. Número que fatalmente aumentará a partir da pandemia que nós vivemos. Outro dado que é contundente, né, refere-se às condições de precarização de funcionamento das redes públicas de ensino. Né? A Agência Brasil, no dia 22 de junho, né, divulgou a informação de que em todo o país somente 46,7% das escolas públicas têm hoje acesso a saneamento básico. Quer dizer, distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem e coleta de resíduos sólidos. Isso também não é algo que se instalou nas redes públicas, na estrutura física das redes públicas agora. Isso emerge como um dado, na maior parte das vezes desconhecido, nessa situação em que já se fala no retorno precário às aulas, né, preservando supostos cuidados que mais da metade das escolas públicas brasileiras não tem condições objetivas de oferecer. Além disso, uma questão fundamental, sobre a qual eu não posso me deter aqui, se trata da precarização do trabalho docente, né? Que se iniciou, na verdade, já na ditadura militar, concomitantemente com a ampliação das vagas, né? E que avança de forma violenta, tornando o trabalho docente, por vezes, inviável. Ora, esses fatos, os dados, essas considerações, evidenciam que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da educação da classe trabalhadora. Nada do que foi mencionado aqui atinge as diferentes frações da classe dominante, da burguesia brasileira. Esses problemas não são problemas da classe dominante. Né? Então, nós podemos generalizar, ampliar o título, né, da nossa exposição, dizendo, né, que a educação da classe trabalhadora sempre esteve ameaçada e, dentro dela,
a educação de jovens e adultos, que é, enquanto modalidade de ensino, uma educação de classe, é ainda mais ameaçada. Isso vai, inclusive, remeter a um livro coordenado por mim, que foi publicado, um livro reunindo trabalhos de pessoas que integram o EJATRAB e colegas convidados, né? Que foi publicado em 2019 e que já tinha o título Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores, História, Lutas e Direito em Risco. Ora, eu estou falando desse livro aqui porque esse livro tem uma particularidade que a mim agrada muito. Ele pode ser acessado no site da editora navegando gratuitamente. O e-book é disponível gratuitamente, com acesso livre. Qualquer pessoa pode fazer o download deste livro para tê-lo, enfim, para estudar. E esses estudos reunidos no livro, eles vão sublinhar justamente o fato, que a educação de jovens e adultos e sua potencialidade de acesso ao conhecimento sempre esteve em risco no Brasil. É isso que a história nos ensina. Quando nós pensamos na questão da educação de jovens e adultos em tempos de pandemia, nós temos que pensar na classe trabalhadora, que é uma categoria considerada por muitos anacrônica, limitada, que não dá conta da diversidade, quando, ao contrário, ela é uma categoria que tem uma grande potência aglutinadora, porque ela reúne todas as pessoas que vivenciam problemas das relações de gênero, étnico-raciais e etc., que não podem ser desconsideradas, que são fundamentais e que se organizam de uma determinada maneira sob a condição de pessoas que precisam vender a sua força de trabalho para assegurar o direito à vida. Então, nós não negamos a heterogeneidade, ao contrário, nós pensamos que a categoria classe trabalhadora vai além das particularidades, das diferenças, para pensar os mais variados processos de expropriação. Me parece, inclusive, que essa pandemia ela está trazendo para o centro do debate, novamente, a questão do trabalho. E eu já citei em outras ocasiões, um exemplo muito recente, com o qual nós estamos convivendo agora, é a mobilização dos entregadores por aplicativos, que utilizam como slogan a afirmação: não somos empreendedores, somos trabalhadores. Então, a questão do trabalhador, daquele que vive do seu trabalho, não é aquele que tem emprego, confundem trabalho com emprego, e não é isso. Emprego é uma forma histórica de trabalho. E, nessa situação que nós vimos delineando aqui, a educação de jovens e adultos, que é uma educação de classe destinada à classe trabalhadora, ela é alvo de ameaças nas 3 esferas de governo, federal, estadual, municipal, E, evidentemente, nós estamos falando aqui de características sócio-históricas predominantes na educação brasileira. Elas não são únicas, mas elas são as características que prevalecem, São características que marcam a história ampla da educação da classe trabalhadora no Brasil. Isso vai se materializar de uma forma bastante variada, como o não cumprimento das diferentes esferas de governo, pelas diferentes esferas de governo, do dever constitucional, por exemplo, de induzir demanda, de realizar ações censitárias e convocatórias. Isso vai concorrer para a redução da procura. Em decorrência, há uma discrepância muito grande entre a demanda potencial derivada dos baixos índices de escolaridade da população e a contínua redução do quantitativo de matrículas na modalidade.
Temos também a evasão, né, que vai decorrer daquilo que a Naná Prudência chamou de pandemia do sistema e que marca profundamente a EJA. Né? Nós podemos, inclusive, assinalar rapidamente que, nessa década, nós observamos, nessa década terminando agora, a redução de em torno de 17% do total de matrículas na EJA, o que corresponde a 3 milhões e 500 mil alunos. Né? A isso se soma o fato de, em dados recentemente divulgados, oficiais, que nós temos ainda 13 milhões de analfabetos entre 11,300 milhões de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais, o que dá o equivalente a 6,8% da população. Bem, eu penso que o meu tempo está começando a ficar mais escasso, né? Então eu vou passar agora, né, a fazer uma referência mais direta a como hoje esse cenário de negação do direito à educação se agudiza em decorrência da pandemia. Todos esses elementos que eu trouxe anteriormente, eles vão se exacerbar. E nós temos que considerar, primeiramente, que as maiores ameaças atuais ao direito à educação, elas são exteriores à educação em sentido estrito. E vou citar aqui exemplos. A esmagadora maioria dos alunos da EJA integra grupos sociais mais vulneráveis, em decorrência de problemas de caráter socioeconômico, como, por exemplo, são vítimas do desemprego e da consequente perda significativa de renda. As pessoas são submetidas a condições muito perversas de trabalho. Os grupos, vários grupos sociais, várias frações de classe mais expropriadas, vivenciam o estado de segurança alimentar, a fome, que está se instalando em periferias urbanas e no campo de onde elas provêm. Além disso, outros fatores vão tornar esses alunos mais suscetíveis ao abandono, à evasão, atualmente. Que fatores são esses? Além daqueles mais amplos que eu citei, embora esses também sejam decorrentes de critérios de problemas socioeconômicos. A falta de acesso aos equipamentos eletrônicos que sejam minimamente satisfatórios. As pessoas dispõem, no mais das vezes, de celulares com poucos recursos técnicos e com limitação financeira de uso. Um outro aspecto, a falta de condições tecnológicas e financeiras que permitam ter acesso aos meios pelos quais é possível se conectar satisfatoriamente à internet. Segundo dados que foram divulgados pelo IBGE no dia 29 de abril desse ano, 1 em cada 4 brasileiros, ou seja, 25% da população, não tem acesso à internet. Ora, esse número corresponde a 46 milhões de pessoas. Em decorrência desses 2 pontos acima, a gente vai deparar com aquilo que se pode chamar de pouca habilidade para utilizar equipamentos eletrônicos. Além disso, existe, concretamente, a falta de condições habitacionais que sejam favoráveis à realização de atividades sistemáticas de estudo. E, finalmente, como mais um indicador das ameaças à EJA neste momento, por conta da sua inviabilização nas condições objetivas possíveis, há
uma situação de vida, né, que leva a que os vínculos com a vida escolar sejam frágeis, né? Isso decorre de um conjunto de imposições de sobrevivência, né? A escola, por mais desejada que ela seja, ela não é essencial diante das necessidades imediatas de habitação e abrigo. Eu preciso me alimentar, eu preciso me abrigar numa casa, por mais precária que ela seja, que no mais das vezes não oferece condições satisfatórias para atividades sistemáticas de estudo, né? Esses vínculos se fragilizam por isso e também, né, porque o ambiente sociocultural no qual essas pessoas circulam, né, prescinde, né, prescinde, já foi aqui só para me avisar que o meu tempo acabou, né? Esse ambiente sociocultural ele prescinde do conhecimento escolar, né, para o exercício imediato de atividades que possibilitem algum tipo de remuneração financeira. Bom, esses elementos que eu trouxe e que a Jaqueline vai explicitar com bastante detalhes, né, eles se somam a todos aqueles, né, que vêm sendo acumulados, né, pela educação de jovens e adultos como modalidade de ensino, para que nós possamos pensar, né, que hoje a educação de jovens e adultos está em uma situação de risco ainda maior, né? Ainda maior por conta de todas as condições objetivas e subjetivas que perversas, né, que afligem o conjunto da classe trabalhadora, que seria aquela fração demandante natural, né, de atividades sistemáticas de educação de jovens e adultos. Eu acho que eu coloquei as questões mais relevantes de caráter geral, né, sobre essa problemática. Eu agradeço a atenção de vocês e depois, na segunda parte, vai ser muito bom poder trocar ideias sobre essas questões com as pessoas que participarem do debate. Obrigada. Jaqueline? Obrigada, professora Fernando? Sônia. Muito bom te ouvir. Então, passo a palavra agora para a Jaqueline. Jaqueline, não esquece de ligar o microfone. Pronto. À vontade, Jaqueline. Muito bom te ouvir, Sônia. Bem, olá a todos e todas, né? Quero começar saudando essa atividade que nós estamos participando, eu e Sônia, saudar o nosso grupo, EJA Trabalhadores, né? Eu acho que essa atividade, Conversas com a FEUF, que é uma iniciativa da direção da Faculdade de Educação da UF, com uma intenção assim gloriosa, que é de estarmos juntos, de estarmos em diálogo, de estarmos em conversas dentro da UF e fora da UF, é algo que a gente, nesse contexto de pandemia, acho que potencializou e muito nos ajudou a nos aproximar, né? Agradecer ao Fernando aí pelo convite, a satisfação de ampliar dentro da Faculdade de Educação o debate sobre a EJA, que na formação de licenciandos muitas vezes fica, né, como um tema menos abordado no âmbito da formação docente, então trazer o tema EJA para dentro das conversas da FEUF, convidando a comunidade acadêmica, para além do curso de pedagogia, mas todas as licenciaturas, né, que estão nos assistindo, a pensar sobre a EJA, a dialogar sobre a educação básica da classe trabalhadora, não é pouca coisa, né, não só nesse momento de pandemia. E outra é dizer da satisfação de compartilhar esse espaço com a querida Sônia, uma referência na área, né, uma colega de longa data e a quem muito admiro, né? Então, o título dessa conversa, como a Sônia, inclusive, termina, né, a fala, ela começa e termina chamando a atenção
da nossa escolha para esse título, né? Mais do que apenas uma conversa, ainda que sempre muito rápida, diante da complexidade da questão da EJA na pandemia, mas do direito ainda mais em risco em tempos de pandemia. E como eu vou dar início da onde paramos aí no primeiro momento da conversa, o direito à EJA nunca foi garantido e o direito à escolarização, embora a EJA não seja exclusivamente apenas referir-se à educação, à escola, mas a EJA, do ponto de vista da legislação, da LDB, é garantido como direito à escolarização, e a gente entende que faz parte da luta pela democratização da sociedade brasileira, garantir o direito à educação e o direito à escolarização, né? Ao acesso e à conclusão com aprendizagem significativa na educação básica para os trabalhadores sempre esteve em risco, mesmo antes, em conjuntura pré-pandemia, né? E aí, Sônia traz aspectos históricos que não deixam dúvidas que os nossos problemas são muito anteriores, precedem a pandemia, né? Portanto, a gente não pode trabalhar tal assunto como se os nossos problemas tivessem começado em março de 2020, né? Acho que a pandemia, fica cada vez mais evidente que a pandemia vai explicitar, ampliar, trazer mais luz e foco para a questão gravíssima da desigualdade educacional brasileira, social e educacional, né? Então, eu trouxe assim para essa conversa uma reflexão pautada nos meus estudos de que assim, já havia uma tendência na educação de jovens e adultos, considerando o movimento das matrículas e das políticas públicas em EJA, que era um movimento de progressiva desresponsabilização do Estado com a escolarização presencial de jovens e adultos. Observando, por exemplo, as matrículas no ensino médio na EJA, chamava muita atenção, e eu não vou me deter aqui a dados de matrícula, mas vou partir daí, porque é o meu projeto de pesquisa que eu venho me debruçando nos últimos anos, mas observando os dados de matrícula no ensino médio na EJA, chamava atenção que depois de um período de decréscimo, acentuado decréscimo de matrículas, internamente começa uma coisa mais, uma leve subida do número de matrículas. Mas isso não reverberava na realidade, uma vez que o fechamento de escolas e turmas é visível, né? E da onde vem esse leve aumento? Ao desagregar os dados, foi ficando cada vez mais evidente que a EJA cresce em atividades chamadas de semipresencial, em ações de educação que se assemelham à educação à distância, uma vez que o aluno, muitas vezes, se limita a pegar uma apostila, estudar em casa e fazer a prova, o antigo esquema dos supletivos, né? E outros formatos mais atualizados, tipo cursos online, supletivos online, interativos, internéticos, mas também fora da escolarização e da escola pública como espaço privilegiado dessa educação. Então, a essa progressiva desresponsabilização do Estado com a escolarização presencial, se soma hoje esse contexto nefasto, né, de crise sanitária, de crise econômica, e num contexto ultraliberal, né, Temer, Bolsonaro, e, portanto, assim, de um ultraliberalismo na educação que afeta também a educação de jovens e adultos e que, portanto, tende a acentuar essa tendência de desresponsabilização da EJA como escolarização. E aí, a começar pela denominação, né, se a gente volta, né, à linha de raciocínio de que os problemas da EJA não são de março para cá, a começar pelo próprio nome, ainda chamada por alunos e por muitos profissionais da educação pela expressão o EJA, né, a educação de jovens e adultos efetivamente nunca se enraizou no sistema escolar brasileiro. Historicamente, a oferta de EJA tem sido pequena, e aí os dados de matrícula de longo prazo só confirmam isso, restrita, na maioria das regiões do Brasil, ao turno da noite,
com exceções, mas ainda minorias, e com um conteúdo, né, escolar, curricular, concebido por muitos como um resumo do que é feito no diurno, resumo do que é feito com crianças e adolescentes. As dificuldades para consolidar-se como modalidade de ensino envolvem desde a oferta pública regular de vagas ao reconhecimento das especificidades do que seria educar a classe trabalhadora, pensar um currículo para a educação básica da classe trabalhadora. A adoção de um currículo diferenciado, adequado, as condições de oferta e de permanência, o espaço escolar, quer dizer, tudo isso, na verdade, a EJA ainda não ocupou a escola pública na sua inteireza, como modalidade de educação básica, embora a LDB já tenha para mais de 20 anos. Embora as próprias diretrizes curriculares nacionais para a EJA, apareceram 11/2000, já tem 20 anos. Né? Os dados, segundo o INEP, por exemplo, de 2008 e a 2018, mostram que o caminho tem sido oposto ao que essa imensa demanda aponta existir. Né? A gente tem aproximadamente 1 milhão de matrículas a menos no sistema escolar brasileiro, se considerarmos a década de 2008 a 2018. Isso é muito expressivo. Sônia também trouxe um número que eu vou reafirmar aqui, eu acho que pela sua relevância, de que o número total de matrículas hoje na EJA no Brasil está em torno de 3 milhões e meio. No entanto, gente, 3 milhões e meio diante de um universo total de demanda potencial de 78, em 78 milhões de brasileiros acima de 15 anos que não têm educação básica, a gente só tem uma oferta de 3 para um universo de 78. Eu estou frisando porque é um número que, assim, extremamente ínfimo, insuficiente diante de uma demanda tão ampla, né? Ainda que uma demanda potencial, já que a EJA é obrigatório a sua oferta pelo Estado, mas é opcional para o aluno. Esse opcional entre mil aspas, porque novamente é importante considerar que se a EJA é uma educação de classe, uma vez que a classe trabalhadora que tem tido historicamente dificuldade de acesso à educação básica, que opção é essa? Se a gente pega no dia 30 agora de julho, né, saiu o dado do trimestre do IBGE sobre os dados de trabalho, do desemprego, a situação do mercado de trabalho no Brasil. Né? O IBGE lançou no último dia 30. O país perdeu 7,8 milhões de postos de trabalho nos últimos 3 meses. Então, assim, é opcional, né? A opção é viver, a opção é sobreviver, antes e mais intensificado agora na pandemia, né? O Brasil, as últimas informações do IBGE é de que o Brasil bateu um recorde histórico negativo, né, da taxa, como ele coloca, é uma grave situação em que mais da metade da população que poderia estar trabalhando não está ocupada. Então, a taxa média de desemprego ou de desocupação é de mais de 12 milhões. Né? Considerando a realidade, né, do mercado de trabalho, da situação de desigualdade social brasileira, e essa história de uma política pública de educação secundarizada ao longo, né, do tempo, nos remete à gravidade dessa situação, que não é nova num cenário de ultraliberalismo atual, né? Num cenário de ataque à educação pública, de ataque ao servidor público e ao professor público. Então, tudo isso vai ficando cada vez mais agravado, e aí eu quero trazer os exemplos específicos de como é que isso reverbera na EJA. Né? Bem, eu estava chamando a atenção de que há uma tendência de deslocamento dos esforços dentro dessa ideia de uma tendência de desresponsabilização para a EJA presencial, e que era anterior à pandemia, estar possivelmente, né, vai se agravar ainda mais num contexto de pós-pandemia e de volta às aulas. Né? Há uma tendência de deslocamento dos esforços e do investimento
em escolarização na EJA para a certificação. Essa já era uma tendência de longo prazo, né? Pelo menos desde o início, longo prazo é entendido desde o início da década de 90. Não é à toa que o ENSEJA, por exemplo, Exame Nacional de Certificação de Competências, embora agora, nesses últimos meses, né, deste ano, esteja mais apagadinho, mas ele nunca saiu de cena. E eu não tenho dúvida que ele provavelmente, não tenho dúvida, provavelmente é uma contradição, mas tudo, tudo aponta para que o ENSEJA ressurja pós-pandemia, né, como o caminho para a EJA. A oferta federal para a EJA possivelmente será retomada do ENSEJA, né, o que a gente lamenta, mas é previsível no horizonte do Ministério de Educação que temos. Outra questão importante que a gente não pode considerar é que a EJA não tem lugar no MEC atual. Né? Não podemos, não é um detalhe a extinção da secretaria responsável pela EJA, não é um detalhe a extinção da Comissão Nacional de Alfabetização, a SENAEJA, Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, a interrupção de distribuição de materiais didáticos, quer dizer, qual lugar que a EJA ocupa hoje no MEC? Do ponto de vista, inclusive, formal, é um deslugar, né? Dentro desse deslugar, porque não é apenas uma questão de ser jogada de uma secretaria para outra, ela hoje não se encontra em secretaria nenhuma, ela está num limbo entre a Secretaria de Alfabetização e a de Educação Profissional, né? Então, esse deslugar da EJA e a desresponsabilização do Estado como uma tendência, né, para a EJA presencial, associado às últimas reformas da educação, como a reforma do ensino médio, que, por exemplo, prevê que 80% da oferta de EJA pode ser à distância, se a gente entrecruza esses vários elementos da atualidade da política educacional e da política educacional de EJA, nos traz aí um quadro de grande preocupação, né? Nós temos uma reforma do ensino médio, por exemplo, que 80% da EJA pode legalmente vir a ser à distância, né? Nós temos hoje um Ministério da Educação que não tem um lugar para a educação de jovens e adultos. Então, eu estou traçando aqui um raciocínio que do EJA, como é muitas vezes não reconhecido a EJA, ao ENSEJA, o Exame Nacional de Certificação, tem aí um espaço do deslugar e da desescolarização da educação de jovens e adultos que se anuncia como um cenário. E que se isso já é uma possibilidade palpável, ela tende a ser ainda mais agudizada, estando vivendo algo impensável, que é esse contexto que estamos vivendo hoje no Brasil, no mundo de pandemia. Né? O que EJA sobrará pós-pandemia, considerando esse tipo de política como tendência. Hoje, se a gente joga uma rápida busca na internet, né, por o que há para a educação de jovens e adultos, chama atenção a forma, entre aspas, interativa, não formal, mercantil, né, de venda de possibilidades de EJA à distância, online, preparatório para supletivos, ou seja, o mercado. O deslugar da EJA caminha para o mercado da formação, vamos dizer assim, não formal de EJA, de preparar para certificar, nem mesmo na escolaridade, mas cursos preparatórios no mercado da formação. Tem cursos pelos mais variados preços sendo vendidos hoje na internet, quando a gente joga numa busca simples na internet educação de jovens e adultos. Aparecem as mais variadas propagandas do tipo, certifique-se, você que não terminou o ensino médio, faça o ENSEJA, curso preparatório, apostilas, ou seja, a educação de jovens e adultos com todas as dificuldades que sempre teve, seus problemas, né, de redução de matrícula, questão do financiamento, a formação docente, tudo isso retomado e agravado nesse contexto, por um lado, de pandemia, crise sanitária e crise econômica, e, por outro, de projeto de Brasil, de projeto de educação pública coadunado com uma perspectiva de mercado.
né, neoliberal, ultraliberal. Então, por exemplo, os projetos de oferecer a EJA à distância, o fechamento de escolas dedicadas à modalidade, a ausência de lugar ou omissão de lugar e a não identificação de um setor e de pessoas especializadas para responder pela especificidade da EJA nos meandros burocráticos do MEC, associados à possibilidade de exames de certificação, vinculam a hipótese da ênfase à certificação à progressiva desresponsabilização do Estado com a educação de jovens e adultos, abrindo espaço de atendimento de tal clientela em modelos mercantis de educação não formal. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso e se preparar dentro da luta pela educação pública, pela escola pública. A luta da educação de jovens e adultos trabalhadores passará, ao meu ver, nesse cenário atual, pela denúncia e a luta contra isso, né? Modelos mercantis de educação não formal, aquilo que a gente já vem trabalhando em vários textos, inclusive textos meus e de Sônia, né, de uma expressão da certificação vazia, que era uma expressão que foi cunhada inicialmente pela Cássia Coenzer, mas expondo a modalidade aos riscos do mercado de diplomas e atribuindo à certificação vazia o fim último da política pública de EJA. Né? São fortes os indicativos de que pelo menos uma das dimensões da EJA, que é a escolarização, será intensamente atingida, justamente a que tem maior potencial de democratizar o acesso ao conhecimento sistematizado e complexo. Então, o direito à escolarização na EJA precisa ser reafirmado nesse cenário, e cada vez mais. Esse aparato mercantil da educação não formal, braço empresarial que avança sobre o direito à escolarização de jovens e adultos, por um lado, como eu disse, uma busca simples na internet revela uma abundância de textos, de vídeos, de vantagens de obter a certificação. Por outro, além de depoimentos motivacionais, proliferam um sem fim de dicas, de técnicas para passar no Enseja, para o Enem. Tudo isso vem associado a anúncios de venda de material didático online, de cursos preparatórios para provas online, ou seja, é um mercado. Né? Intensifica-se, sob os cuidados do Estado brasileiro, uma espécie de supletivização online, mercantil, não formal e pulverizada na EJA. Quer dizer, a gente teria uma cara nova e confeições muito ancoradas em relação à EAD, para questões que, na verdade, não se resolveram historicamente, que é o fato de que a EJA nunca ocupou plenamente a escola pública e que hoje está cada vez mais sendo jogada no mercado da educação informal. Né? Esses são alguns dos elementos que compõem a atual dinâmica social ancorada na ortodoxia neoliberal e condicionam ou podem vir a condicionar os parâmetros da EJA. São muitos os indícios de que caminhamos para um deslugar da EJA. Mais do que um lugar marginal e secundário nas políticas educacionais, como sempre tivemos, lugar historicamente reservado, né, à modalidade EJA, ou um não lugar, que seria uma movimentação frequente de um lugar para outro nas políticas educacionais, essa espécie de deslugar indica uma tendência de pulverizá-la e diluí-la de tal forma dentro do MEC, em áreas sob responsabilidade de ninguém, que o apagamento da sua especificidade será apenas uma questão de tempo, né? Enquanto estruturas de certificação vão ganhando corpo, vão ganhando espaço no mercado diversificado de produtos e serviços educacionais vinculados à certificação. Então, são preocupações que são anteriores à pandemia, mas que eu vejo que a ampliação da EAD, a legislação que suporta a EAD, a desresponsabilização do Estado, nos colocam ainda mais diante dessa questão como horizonte, e que, portanto, a necessidade da gente fazer a leitura dessa realidade e pensar, né,
as ações de luta contra, né, contra a hegemônica, contra essa perspectiva e reafirmando o direito à educação de jovens e adultos. A pandemia intensificou esses problemas, né, ou eu acho, ao meu ver, intensifica essa que já era uma certa tendência, né, o Jaqueline, fechamento de mais escolas 2 comprovado. minutos, ok? Mais 2 Tá, minutos. tá. Os dados, o cenário de pandemia que impacta cada vez mais, né, nesse cenário, a gente tem, eu, a gente tem assim alguns exemplos de contra-hegemonia ou de possibilidade, pelo menos, de luta dentro de denúncia do quanto a pandemia impacta num cenário que já era de desresponsabilização. E aí eu queria trazer aqui dois exemplos, né? Um é que o Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro elaborou alguns dossiês a partir do levantamento da escuta dos professores. E aí, desses 3 dossiês, um particularmente eu acho muito importante socializar aqui na nossa conversa, que era a consulta aos professores da Rede Estadual do Rio de Janeiro sobre a educação remota e a pergunta sobre os impactos da pandemia no acesso público à educação de jovens e adultos. Uma das perguntas era assim: os alunos têm mantido regularidade na sala virtual de suas turmas? E 77% dos professores responderam que não, que os alunos não têm mantido regularidade no acesso virtual, né? Em percentual de seus alunos, quantos estão acessando as atividades remotas? E aí, de novo, quase 70% acionam menos de 20% do que se coloca na plataforma. Menos de 20% dos alunos têm acessado os conteúdos que estão na plataforma, né? Então, os professores constatam um processo de exclusão e de aprofundamento da desigualdade social e educacional e ainda se sentem perdidos diante do que é orientado pela secretaria, porque também tem isso, a SEDUC RJ, por um lado, tem um currículo chamado currículo mínimo, por outro, em tempos de pandemia, orienta que se coloque em plataformas que os alunos, pelas condições, inclusive já ditas por Sônia, não têm condições concretas de acessar por internet, por dificuldades, de condições materiais, de ter uma tela, de ter um computador, os equipamentos, a banda larga, né? Então, quer dizer, o nível se as dificuldades para os alunos de acessarem as atividades remotas são muitas, para os alunos da EJA, as frações mais destituídas da classe trabalhadora ficam ainda maiores, né? Muitos professores também têm relatado que aquilo que mais importa, né, do ponto de vista da formação humana e da discussão de direitos humanos mesmo, né, e do currículo da EJA, é o vínculo com o aluno, é manter o vínculo com o aluno. E aí, no cenário de pandemia, aquelas incertezas da educação de jovens e adultos ficam extremamente agravados, por exemplo, a situação de novas turmas, de garantia de turmas, né? O exemplo do fechamento de turmas. Muitos professores têm dito, Google Classroom, por exemplo, é inviável na EJA. Precisa de plataforma, precisa de banda larga, precisa de computador, né? Agora, algumas plataformas mais acessíveis, como Facebook, o WhatsApp, têm sido viáveis. E aí, os professores têm migrado para esse tipo de oferta e com atividades até muito interessantes, principalmente aqueles que se dedicam a pensar a partir de atividades ligadas à literatura, atividades ligadas à arte, à releitura de obras de arte, a fotografias a partir de fotografias de celular. Tem vários relatos interessantíssimos, né, dos professores de EJA. No entanto, isto é uma coisa. Outra coisa é
atividade remota substituindo semestre letivo e passível, inclusive, de aprovação, reprovação e etc. Então, eu peço só mais um minuto, Fernando, que, por um lado, é inviável o retorno presencial às aulas, né? Sob o risco de morte do educando e de educadores. O cuidado com a vida, em primeiro lugar, nem se discute. Por outro, os limites do ensino remoto são ainda mais evidentes na EJA, em que vários problemas e dificuldades se entrecruzam. Falta de tempo dos trabalhadores estudantes diante das demandas de sobrevivência, cuidados com dependentes, como crianças, idosos, doentes, falta de equipamentos, falta de internet, dificuldade em lidar com a tecnologia, né, e saber usar as plataformas digitais. Nesse cenário, as atividades remotas aprofundam ainda mais as históricas desigualdades educacionais, principalmente se as atividades remotas forem consideradas como carga horária letiva, como semestre cumprido e critério para avaliação, critério para aprovação, para certificação. Ou seja, se os jovens e adultos foram cobrados por aquilo que a maioria não tem condições de realizar, que os professores denunciam que nem 20% dos alunos conseguem acessar, né? Então, eles não podem ser penalizados por aquilo que eles não têm condições materiais de vida, né, de realizar agora, né? Alguns gestores propõem, inclusive, que se use critérios meritocráticos, do tipo quantos acessos teve na tal plataforma. Se a pessoa acessou no mínimo tantas vezes, certifica. Isso é relato real de alguns de denúncias de professores, né? Mas há ainda um terceiro elemento, né? Não é voltar expondo a morte, a vida, não é, atividade remota substituindo carga horária letiva. Mas tem um terceiro elemento que é importante para a EJA, que é o acolhimento, que é o grupo, que é a troca, né? Enfim, e aí como equacionar, né? A manutenção do vínculo e contato com os estudantes da EJA para a manutenção do sentimento de pertencimento de grupo tão importante na EJA, mesmo, né, não presencial. Para essa finalidade, são válidas aquelas possibilidades de atividades remotas, principalmente eu tenho visto muita coisa muito bonita ligado à literatura, né, ligado na perspectiva de Antônio Cândido, né, do direito humano à literatura. E aí muitos professores usando o recurso mais barato, né, que é o WhatsApp, usando letramento literário, leitura de textos para os alunos, cotação de histórias e outras perspectivas de leitura literária, a partir do que é acessível, né? Não podemos dizer que as estratégias de atendimento com atividade remota substituem o processo de ensino-aprendizagem presencial. A maioria dos estudantes realmente não tem condições de acesso. No entanto, parece-me válido que a gente pense em maneiras de investir nesse terceiro elemento, acolhendo, não para excluir ou para certificar, mas para o grupo, a troca, o pertencimento, né? A perspectiva desses professores, inclusive de incerteza e instabilidade quanto às suas turmas, é muito grande. São alunos trabalhadores, mas professores trabalhadores. A gente, no grupo de pesquisa, sempre ressalta muito isso. Professores da EJA, muitas vezes, têm contrato temporário. E aí, muitos docentes que atuam na EJA com contratos temporários, as chamadas dupla regências, no isolamento social, tiveram suas turmas canceladas. E, portanto, eles não têm nem para onde voltar, pelo menos não na EJA, quando o ensino presencial retomar. Muitos tiveram sua carga horária, né, reduzida, salários, inclusive, cortados, porque estavam fazendo dupla regência, contratos temporários, ampliação da carga horária na EJA. Professores da EJA com matrícula na própria modalidade, né, lotados na modalidade, também têm sofrido uma baixa, sendo deslocados para atender o regular, sob a justificativa de que, como os alunos da EJA têm baixo retorno nas plataformas virtuais, eles não precisam estar vinculados à EJA. Então, quer dizer, é todo um cenário, e eu encerro aqui, extremamente
difícil e que demanda de cada um de nós, eu acho, esforços para, aqui entre nós, ampliar essa conversa e pensar, né, como nos situamos e como podemos contribuir, né, para a ampliação do direito à educação para todos, inclusive para os jovens e adultos trabalhadores. Aqui estamos para conversar, sigamos então na conversa aí no próximo momento. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Sônia. Todos já conhecem um pouco a nossa dinâmica agora, então vou abrir uma sala no Google Meet, vou colocar o link aqui no chat e nos comentários e vamos fazer uma roda de conversa aí com a presença das debatedoras. Só antes, então, de fechar esse primeiro momento, alguns informes. Gostaria de agradecer, como sempre, além das nossas debatedoras, aos nossos colegas do Sensibiliza, Jaqueline Ferreira e Mauro de Oliveira, que ajudaram a tornar a nossa conversa mais acessível. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links indicados pelas professoras, então o link do site do EJATRAB, da revista, do dossiê que foi indicado pela Jaqueline. Vou deixar mais uma indicação que nós tínhamos um projeto chamado Educadores Debatem Educação e nós tivemos um capítulo sobre educação de jovens e adultos com a participação inclusive da Jaqueline. Vou colocar o link também para as pessoas que têm interesse agora no certificado da participação nessa nossa conversa como ouvinte. Eu vou botar a lista de presença lá na nossa roda de conversa no Google Meet. Então é isso, pessoal. Nos encontramos agorinha lá no Google Meet. Espero vocês. Um abraço.